Bom dia a todos, bom dia. Uma alegria revê-los, ainda que à distância por conta do isolamento social, né? Quero aqui já dar o meu bom dia então para o João Gabriel, para o Aguinaldo, Edilson, a Tatiane, a Bárbara, o Bom Giovanni, dia. o Henrique, a Larissa, o Márcio, a Solen, Caroline. Alegria grande estar com vocês mais uma vez, né? Primeiramente, eu quero me desculpar que eu não tive até agora condições de lançar as notas do sistema, porque o sistema não está me permitindo lançar notas, né? Talvez pelo fato de ser meu primeiro semestre aqui na Campos Sales, que esteja com esse problema, né? De qualquer forma, o que eu havia corrigido para das turmas era aquele trabalho, a primeira parte, valendo 3 pontos, que é o primeiro acórdão, né? E a correção foi bastante simples, né? Aqueles que fizeram um trabalho melhor ganharam os 3 pontos, quem fez um trabalho mediano 2 pontos, e quem apresentou o trabalho, mas um trabalho que está com algum problema mais forte por conta de redação, alguma coisa assim, ganhou 1 ponto. Tá? Mas eu fico feliz de ver o interesse de alguns de vocês. Eu percebo que alguns de vocês estão bastante interessados na matéria. Peço que vocês insistam sempre em melhorar a redação. Isso é muito importante, não só para alunos, mas também para profissionais do direito. Porque língua portuguesa, na verdade, é a nossa ferramenta no direito, né? Nós não usamos bisturi como médico, não usamos o compasso como o arquiteto, não usamos instrumentos de obra como engenheiro. A nossa ferramenta é a língua portuguesa. Então, é essencial que nós saibamos fazer uma redação cada vez mais adequada, né? Então, não tenham medo de escrever. Vocês só, aqueles que eventualmente têm medo de escrever, apenas conseguirão romper essa barreira do medo, dessa insegurança da escrita, lendo e escrevendo cada vez mais. Não existe outra maneira de se adaptar à leitura e se adaptar à escrita, a não ser ler e escrever. Tá? Não tem outra forma. Vocês estão no 3º semestre, então estou dando essa dica aqui para vocês, porque é bastante ruim para o aluno que vem fazer um curso de Direito, tem um problema eventual de língua portuguesa ou de interpretação de texto. Não estou me referindo a textos que podem admitir interpretações diferentes, estou me referindo à interpretação normal de texto de português. Quando ele se depara com uma prova em que ele tem que fazer uma dissertação, ou que ele tem que demonstrar um conhecimento vernacular para se expressar, né? Tá? Bom, já entraram mais algumas pessoas, já estamos com 14, né? A turma de vocês é uma turma de 15, é uma turma que tem em torno de 30 alunos, então estamos com 50% da turma, né? Bom dia a quem acabou de entrar também. E hoje nós vamos falar da responsabilidade civil, que é a matéria nossa de encerramento do semestre, né? E fiquem tranquilos, aqueles que estão acompanhando pelo manual, na realidade eu vou aqui fazer uma miscelânea dos capítulos de transição de obrigações e responsabilidade civil. Nós terminamos tudo sobre obrigações, tudo sobre pagamento direto, tudo sobre pagamento indireto, e inadimplemento das obrigações é um tema que pode ser estudado dentro de responsabilidade civil sem nenhum problema. Tá? Bem, vocês têm alguma pergunta sobre o tema da aula passada, que foi o tema dos pagamentos indiretos, um tema mais complexo, né? Falamos sobre subrogação, novação, imputação, dação, compensação, confusão, remissão, ou vocês gostariam que eu já seguisse então com a matéria? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta?
a turma de vocês é uma turma mais quietinha mesmo para perguntar e é perfil da turma, né? Eu sei disso. Cada turma é assim, né? No presencial vocês são um pouco mais falantes, vamos assim dizer, né? Então vamos lá, vamos começar o estudo da responsabilidade civil, que é um estudo muito importante, né? Na verdade, a responsabilidade civil ela tem uma importância fundamental para todo o sistema jurídico, porque ela, juntamente com a responsabilidade penal, são bases de todo o sistema daquilo que se chama dever de arcar com uma obrigação descumprida. Eu conversei com vocês no início do semestre, ainda nas aulas presenciais, que as obrigações elas possuem duas fontes básicas. Nós poderíamos até desmembrá-las em outras fontes. Mas as duas fontes básicas das obrigações são, em primeiro lugar, a lei. É a obrigação legal. Em segundo lugar, o negócio jurídico. É a obrigação negocial. E lembrem-se que negócio jurídico abrange contratos, testamentos e outros acordos que dependem da homologação ou da concordância de terceiro, como é o caso do divórcio consensual, que tem que ser celebrado perante o oficial de registro civil, se for extrajudicial, ou perante o juiz de direito, se for judicial. Bem, quando nós falamos então em responsabilidade, nós estamos falando em uma nova relação jurídica. Como assim uma nova relação jurídica? Conversamos no nosso primeiro encontro desse semestre que a obrigação é uma relação jurídica. A ciência jurídica, ela se depara com fatos e aqueles fatos que interessam ao direito regular para fins de convivência social, ele assim o faz. Então, nós vimos que, ao regular determinados fatos, o direito regula relações sociais. E relações sociais de interesse do direito chamam-se relações jurídicas. Conversamos que a obrigação é uma relação jurídica por meio da qual o credor tem poder de constranger, de pressionar o devedor ao cumprimento da prestação, que se dá através do pagamento. E podemos dizer, então, que a responsabilidade é também uma obrigação. Só que é uma obrigação de segundo grau. Essa obrigação responsabilidade ocorrerá caso a obrigação de primeiro grau, que é aquela obrigação fixada pela lei ou fixada pelo negócio jurídico, não vier a ser cumprida. Por isso fala-se que responsabilidade é a relação jurídica por meio da qual a vítima poderá exigir do agente a reparação pelo dano causado. Percebam vocês aqui a noção de responsabilidade. Estamos diante de uma nova relação jurídica. Para servir de um paralelo que não é 100% exato, porque às vezes nós podemos ter responsabilidade do credor que não aceita receber o pagamento quando deveria recebê-lo, por exemplo, vamos trabalhar com a seguinte ideia. O credor de uma obrigação, se esta obrigação não é paga pelo devedor no tempo, local e modo convencionados, esse credor ele acaba sendo prejudicado. Então, o devedor que deveria pagar a prestação não a paga e, por conta disso, aquela obrigação é substituída por outra obrigação que é consequência da primeira. Essa obrigação que vem a substituir a primeira obrigação chama-se responsabilidade. Então, a responsabilidade ela apenas existirá como relação jurídica quando houver descumprimento de uma obrigação. Enquanto não houver descumprimento da obrigação, não haverá uma responsabilidade concreta, apenas uma responsabilidade potencial. Poderão até ser tomadas medidas para se prevenir contra
o descumprimento da obrigação, mas a responsabilidade existirá se esse descumprimento se efetivar. Portanto, responsabilidade, como relação jurídica, ela trabalha com elementos um pouco diferentes dos elementos da obrigação. Quais são os elementos da responsabilidade civil? São eles. Vamos escrever aqui para vocês poderem acompanhar de uma forma bem fácil. O agente, que é a pessoa que comete o ato danoso. Então, o agente é conhecido como autor do dano. O dano, o agente cometeu um dano. Esse dano, ele pode ser patrimonial ou pode ser não patrimonial. Então, pode ser dano a um objeto material, como um bem móvel ou um bem imóvel mesmo, como pode ser um dano a um objeto não material. Neste caso, fala-se, em sentido lato, em dano moral. Por que dano moral? Nesse aspecto de que é um dano não patrimonial. É um dano, então, que não tem valor econômico. Enquanto o dano patrimonial ele possui valor econômico, então ele pode ser reduzido a um valor em dinheiro, a mesa que é quebrada, o imóvel que tem a parede danificada ou a janela quebrada e assim por diante. O dano moral diz respeito a valores que têm importância jurídica, mas que não têm cotação de mercado. E estou me referindo, portanto, à ideia de proteção da vida e dos demais direitos de personalidade que vocês aprenderam no primeiro semestre do curso de vocês aqui na faculdade. Os direitos físicos, o direito ao uso do corpo, as partes separadas do corpo, o direito à voz, o direito de imagem, o direito de proteção do cadáver e das partes separadas do cadáver, os direitos psíquicos da personalidade, que compreende o direito à liberdade em todas as suas variadas espécies, compreende o direito à intimidade, o direito à privacidade e os direitos morais em sentido estrito, como é o caso do direito moral de autor, como é o caso do direito ao nome, como é o caso do direito à honra. Percebam vocês, então, que todos esses direitos da personalidade que vocês estudaram no primeiro semestre do curso, eles não têm valor econômico. Não dá para dar um valor econômico ao braço que é amputado por conta de um acidente de carro. Então, por conta disso, o direito trabalha com uma estrutura diferente, que não é a do dano patrimonial, é a estrutura dos danos morais. E essa estrutura, o que existe para fins de reparação é também uma indenização em dinheiro, quando não é possível a restauração ao estado anterior, quando não é possível pagar o dano, vamos assim dizer. E essa indenização em dinheiro, ela não diz respeito ao valor do braço, ao valor da vida, mas essa indenização em dinheiro diz respeito a uma compensação pelo dano sofrido. Então, a indenização por danos morais, ela não diz respeito
a se pagar pelo valor equivalente da coisa que foi destruída ou danificada, mas ela diz respeito ao pagamento de uma indenização que sirva de compensação, apenas compensação, porque realmente não dá para dizer quanto vale uma vida, quanto vale a saúde física ou psíquica, quanto vale a honra de uma pessoa que acaba sendo indevidamente manchada na sociedade. Bem, então, agente e dano são elementos da responsabilidade, mas não são os únicos elementos. O agente que comete um dano causando prejuízo a outra pessoa. Esta outra pessoa tem o nome de vítima na estrutura da responsabilidade. A vítima é, portanto, aquela pessoa que tem um dano patrimonial ou um dano moral decorrente da conduta do agente. É ela quem sofreu o dano. Há mais um elemento ainda da responsabilidade civil que é muito importante. É o nexo de causalidade. Isto é, a relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido pela vítima. Então, podemos dizer, de cara, que são elementos da responsabilidade civil. Os elementos subjetivos. Agente, que é o autor do dano, e vítima, que é a pessoa que sofreu o prejuízo econômico ou moral. E são elementos objetivos da responsabilidade civil. O nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. E o dano, que é o prejuízo que a vítima está suportando. Bem, percebam vocês que eu não falei nada da culpa até o momento. E também não falei nada do dolo até o momento. Justamente porque no sistema de direito penal, a responsabilidade penal trabalha com dolo e trabalha excepcionalmente com culpa. Já no direito civil, nós temos casos de responsabilidade sem culpa. Isto por quê? Porque no direito civil há dois sistemas de responsabilidade. O sistema da responsabilidade objetiva, isto é, o agente responde sem se discutir se ele agiu com culpa ou não, então ele responde pelo simples dano que ele causar, e o sistema de responsabilidade subjetiva. Nesse sistema, o agente apenas responderá mediante a demonstração da sua culpa. No direito penal, vocês já estão estudando a matéria, é adotada para a definição de crime a teoria analítica do crime. E a escola penal adotada no Código Penal brasileiro é a escola finalista, segundo a qual o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Essa definição analítica de crime trabalha com a ideia de que o tipo penal, que é o arquétipo, que é a moldura da norma, sempre estabelece a ideia de que aquela conduta descrita no tipo penal como crime dependerá para responsabilização do agente como criminoso da existência de seu dolo. No direito penal, o dolo tem uma importância extraordinária. O dolo é a intenção de obter vantagem indevida. Então, no dolo, existe o ânimos, existe a pretensão do agente de realmente causar o prejuízo
ao cometer o ilícito criminal. Então, o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, sempre estará presente no direito penal, a menos que o tipo objetivo no direito penal diga que o crime será culposo. Aí o direito penal não trabalha com o dolo. Neste caso, o direito penal trabalha com a culpa. Se o ato, então, for cometido com negligência, imprudência ou imperícia, haverá crime culposo. Então, o direito penal ele trabalha com uma ideia de responsabilidade fundada na análise necessária do dolo, ou, às vezes, da culpa. Não há no direito penal, então, responsabilidade objetiva. O contrário acontece no direito civil. No direito civil, a responsabilidade ela poderá ser objetiva ou subjetiva. Então, o direito civil ele tem um sistema de responsabilidade diferente do sistema de responsabilidade do direito penal. Por quê? Em primeiro lugar, no direito civil, eu tenho como elementos da responsabilidade tão somente agente, vítima, nexo causal, relação de causalidade e dano. Percebam vocês, a culpa não é elemento de responsabilidade civil mais. Porque o direito civil construiu dois sistemas de responsabilidade civil. Enquanto o direito penal tem um só, que é o da responsabilidade subjetiva. O direito civil trabalha com o sistema da responsabilidade subjetiva, aonde deve haver a existência, pelo menos, de culpa na conduta do agente. Estou escrevendo no chat para quem está com o computador consegue enxergar, né? E o sistema de responsabilidade objetiva, aonde não se discute culpa, porque o que leva o agente a responder pelo dano é o risco da sua atividade profissional. Então, a primeira grande diferença entre o sistema de responsabilidade civil e o sistema de responsabilidade penal é essa. Na responsabilidade penal, é indispensável a análise do elemento subjetivo do tipo, ou elemento subjetivo do injusto, como dizem os penalistas. Os crimes são, na sua grande maioria, crimes dolosos, ou seja, é necessário demonstrar que o agente da conduta descrita como crime pelo tipo penal assim agiu porque tinha a intenção de praticar o delito. Na responsabilidade civil, como temos dois sistemas de responsabilidade, nem sempre é assim. Eu posso ter a responsabilidade civil subjetiva, que é a responsabilidade que analisa se o agente cometeu o ilícito com culpa, como posso ter a responsabilidade objetiva, que simplesmente analisa se a conduta do agente causou um dano ou não à vítima. Isso significa que no direito civil, a culpa foi deslocada, deixou de ser elemento de responsabilidade e passou a ser fundamento de um dos sistemas de responsabilidade civil. Então, fundamentos dos sistemas de responsabilidade civil. Nós temos dois sistemas de responsabilidade civil, como eu conversei alguns minutos atrás com vocês. O primeiro é o da responsabilidade objetiva.
Nesse sistema de responsabilidade objetiva, o fundamento é o risco da atividade profissional. A atividade que é considerada como uma atividade de risco pelo legislador já dispensa a ideia da prova da culpa ou da discussão da culpa. Assim, transporte público é considerado uma atividade de risco pelo legislador. E, por conta disso, se há um transporte coletivo e que há um acidente, esse transporte coletivo gerará responsabilidade objetiva da empresa, como ocorre com a companhia de metrô ou uma companhia de trem. A responsabilidade será objetiva. Acidente aéreo. A empresa aérea responderá objetivamente pelo dano causado ao passageiro ou às bagagens dele, e assim por diante. Então, a lei estabelece que casos são de responsabilidade objetiva. Qual que é o fundamento do sistema da responsabilidade objetiva? É o risco da atividade profissional. Nesse sistema de responsabilidade objetiva, não se discute culpa do agente, não se discute dolo do agente. A culpa está fora do jogo. Então, qual é o fundamento legal para isso que eu estou falando? É o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, estabelece quando haverá responsabilidade objetiva. Esse artigo diz mais ou menos o seguinte: haverá responsabilidade independentemente de culpa, também pagará indenização por responsabilidade independentemente de culpa a pessoa que praticar atividade considerada de risco pela lei, ou se essa atividade for considerada de risco ou perigosa, aí o artigo não fala por quem seria, é a jurisprudência, que é a outra forma de expressão do direito que tem eficácia prática em processos judiciais. Então, o juiz ele pode até mesmo, excepcionalmente, considerar que a atividade é de risco e dispensar a análise da culpa. Mas ele tem que fazer isso de forma fundamentada e terá que fazer isso nos casos em que a lei silencia quanto a uma eventual responsabilidade subjetiva. Ou seja, o sistema de responsabilidade objetiva é o sistema onde apenas há como elementos da responsabilidade o agente, a vítima, o dano e o nexo de causalidade. Não se discute culpa, não se presume culpa. A responsabilidade ocorrerá independentemente da existência de culpa. Essa é uma expressão muito corrente, muito comum no estudo da responsabilidade civil objetiva. É a responsabilidade que independe de culpa. O que determina essa responsabilidade que independe de culpa? O fundamento da responsabilidade, que é o risco da atividade profissional, ou seja, a atividade é considerada perigosa para as pessoas, muito embora seja uma atividade lícita, seja uma atividade que pode ser exercida no mercado. Quem fixa que a responsabilidade é objetiva? Isto é, que a responsabilidade independerá da culpa. A lei fixa essa responsabilidade objetiva. E, excepcionalmente, a jurisprudência também poderá entender que a responsabilidade em determinada hipótese pelo risco da atividade profissional pode ser considerada objetiva. Fundamento legal, artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Já o outro sistema de responsabilidade civil, que é o sistema comum, o sistema da responsabilidade civil subjetiva, é o sistema que
leva à necessidade de análise da culpa do agente causador do dano. Então, no sistema de responsabilidade subjetiva, a ideia é: tenho que analisar a culpa do agente. Isso quer dizer que a culpa é o fundamento do sistema da responsabilidade subjetiva. Não há responsabilidade subjetiva sem culpa. A culpa tem que ser provada pela vítima, ou pelo menos presumida, mas tem que existir análise da culpa. Isso significa que o que vocês estudaram em direito penal tem muita importância neste sistema, o da responsabilidade subjetiva. Mas percebam vocês, a ideia da responsabilidade civil subjetiva é que a responsabilidade do agente exista com a simples culpa. Não é necessária a prova de dolo para haver responsabilidade civil subjetiva. Basta a simples culpa. Então, basta que o agente atue com negligência, imprudência ou imperícia para causar o dano à vítima. A simples culpa é suficiente para responsabilizar o agente no sistema de responsabilidade civil subjetiva. Fundamento legal. Artigo 186 do Código Civil, que estabelece a definição de ato ilícito no direito civil. Isto vale para direito empresarial também. Ato ilícito, diz o artigo 186 do Código Civil, é toda ação ou omissão em que o agente, agindo com imprudência ou negligência, causa dano a outra pessoa, ainda que este dano seja exclusivamente moral. É o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Percebam vocês que no artigo 186 existe como fundamento da responsabilidade a culpa. Alguém poderia perguntar, mas Senise, não está ali indicada a imperícia, porque no direito civil a prática de imperícia ela está abrangida pela ideia de imprudência. Mas a mesma ideia que vocês tiverem em direito penal para imprudência, imperícia e negligência se aplica ao direito civil. Percebam vocês que não há necessidade de dolo. Claro, se houver o dolo, como o dolo é mais grave do que a culpa, a responsabilidade civil subjetiva continuará existindo. Mas para existir responsabilidade civil subjetiva, o fundamento desse sistema exige apenas a culpa, ainda que a culpa seja levíssima. No direito civil existe um provérbio, um brocardo jurídico, que diz o seguinte: a culpa, ainda que levíssima, gera responsabilidade. Então, no sistema civil de responsabilidade, basta a simples culpa. Esta é a primeira grande diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. A responsabilidade penal, lembrando, só tem um sistema, que é o da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade civil tem dois sistemas de responsabilidade. Um, que é o da responsabilidade subjetiva, onde há necessidade de análise da existência da culpa do agente. O outro, o da responsabilidade objetiva, aonde não há necessidade de análise de culpa,
porque o agente responderá independentemente de culpa. A segunda diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal está na força que existe para o dolo. A responsabilidade penal, na grande maioria das condutas descritas como crime pelo Código Penal, estabelece a necessidade de existência de dolo na conduta do agente. Ou seja, o agente apenas responderá pela prática descrita como crime no tipo penal se ele tiver agido dolosamente para a ocorrência do crime. Então, o dolo é a regra na responsabilidade subjetiva penal. E a culpa é a exceção. Apenas haverá crime culposo quando a lei expressamente, no tipo penal objetivo, indicar que aquela conduta gerará responsabilidade pela ocorrência de imprudência, imperícia ou negligência. No sistema de responsabilidade civil, é diferente. Primeiramente, porque, conforme dissemos, nós temos um sistema de responsabilidade objetiva. E nesse sistema de responsabilidade objetiva, o agente responde independentemente de dolo, independentemente de culpa. Ele responde por simplesmente causar o dano à vítima. Fundamento legal, repito, artigo 927, parágrafo único. E no sistema de responsabilidade subjetiva, o dolo não tem a importância que tem no direito penal, porque basta a simples culpa, ainda que levíssima, para que o agente responda. É o artigo 186 do Código Civil. Então, percebam vocês que a figura do dolo, ela só tem uma única importância para o direito civil, que é de, eventualmente, gerar uma indenização maior se a responsabilidade subjetiva cometida pelo agente, pelo fato cometido pelo agente, decorrer de conduta dolosa do agente. Então, o dolo ele só serve para elevar o valor da indenização na responsabilidade subjetiva civil. Terceira diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Já estamos acabando o tempo, o primeiro tempo de aula. A responsabilidade penal, ela exige que o agente cometa um ato descrito pelo tipo objetivo, isto é, pela norma jurídica expressa. O tipo objetivo penal, ele é, em regra, fechado. O que indica esta ideia de que o tipo penal ele é, em regra, fechado? Opa, na verdade, desculpa, eu estou aqui respondendo só para a Érica, porque ela entrou e fez uma pergunta que eu só vi agora, Érica. Eu espero que a pergunta já tenha sido esclarecida, que é sobre a responsabilidade subjetiva. Então, vou colocar as palavras principais aqui da aula de hoje para todos. O que significa a ideia de tipo fechado? Só haverá a responsabilidade penal pela conduta descrita no tipo normativo. No direito civil, ao contrário. No direito civil, a responsabilidade civil tem uma tipologia, em regra, aberta. Isto é, qualquer conduta que causa dano gera responsabilidade civil. Bom, nós estamos chegando ao final desse primeiro tempo e assim que voltar do intervalo, verei se a pergunta da Érica já foi compreendida por ela. Ótimo. Então, voltando do intervalo, nós continuaremos, tá bem? Então, vamos tomar um cafezinho, são 9h16 e às 9h30 estaremos de volta. Então, até já, um bom café para todos, tá bem? Até já.